Olá pessoal, bom dia. A gente vai começar o nosso 32º Target Talks. Hoje a gente vai falar sobre mediação na prática, conhecendo os princípios. E a gente vai ter com uma convidada super especial, que é a Keila Soares, de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Vamos chegando, já já a gente começa. Aguardando a Keila aí para começar o nosso bate-papo. Oi, Keila, tudo bom? Au. Oi, Keila, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Eu tô travada, espero eu entrar um pouquinho, Pra gente tá normal. tá? Tá normal, aham. Deixa eu. Eu tô travada, mas não importa. Tá, Vocês estão tá me vendo? normal. Estão me ouvindo? Muito bem. Ah, então tá bom. Eu tô É, travadinha aqui, mas de repente daqui a pouco entra, né? Ou você quer que eu saia e entre novamente? você que sabe, pra gente tá normal. Acho que todo mundo tá vendo também. Entendi. Quer sair e entrar de novo? Pode sair. Acho que eu vou sair e entrar novamente, né? Porque eu vou ficar agoniada com a minha imagem congelada aqui. Tô saindo e entrando, tá bom? Tá bom. Pessoal, só um minutinho que o ao vivo é assim mesmo, né? Já vou colocá-la novamente. Bom dia a todo mundo que eu tô vendo aí. Algumas pessoas novas, algumas que já nos acompanham há alguns dias. Nessa nossa maratona de lives. Bom dia, Mercedes. Bom dia para todos. Deixa eu ver se a Keila já entrou. A Keila já entrou, vou transmitir com ela. Então, hoje, a nossa live é o 32º Target Talks. Tá bom agora? Tá congelada, mas sem problema algum. Tá tudo ótimo. Se Enquanto não ficar bom, eu te o falo. pessoal vai chegando. Tá bom, tá bom. Tá Porque bom? tô paradinha aqui me olhando, mas eu tô te Não, vendo, tô te ouvindo tá. bem. Isso que é E, importante, e né? a gente também tá te vendo e tá te ouvindo super bem, tá bom? Maravilha. Bom dia, bem-vinda. Agradeço muito você ter disponibilizado aí um espaço na sua agenda para falar com a gente nesse Eu é que desafio aí agradeço. de home office, né? E eu sei o quanto você é dedicada. E aí, das nossas conversas, Keila, a gente identificou, pessoal, que a gente está falando muito de mediação, a gente está falando muito de mediação online, mas a gente, nenhuma live, a gente entrou exatamente no que é mediação. Quando Verdade. começa, né? Falar um pouco de conflito. A gente não falou exatamente do conflito, dos princípios. Então, essa live hoje, aproveitando desse nosso público, Keila, que é bem eclético, mas a gente tem muito mediador que nos acompanha. E eles sabem que tudo que eu faço, meu carinho especial são pelos mediadores, para dar curso para mediador, de falar das atividades do mediador. Então, acho que a gente vai hoje começar do começo, né? Então, Sim, eu quero que você fale um pouco de conflito e depois a gente vai falando, assim, na medida que vão chegando as perguntas, a gente vai falando sobre mediação, como é no Sejusc, eu vou falar como são nas câmaras, como chega um processo, e aí a gente vai fazer um bate-papo bem diversificado e de bastante sim. conhecimento, né? Bom dia. E enquanto isso a galera tá chegando, né? Eu já tô vendo aqui vários amigos, mediadores, né? O que que acontece, Aline? Primeiro eu queria te agradecer pelo convite. Você é uma querida e a mediação traz pra gente assim tanta gente bacana, né? Sim. E assim, eu percebi naquela live, minha primeira live, né? Que a gente fez junto com a Paula, com a Alessandra Balestieri. A Alessandra está aqui com a gente. Paula Tá. também está aqui com a gente. Bom dia, todo mundo. Eu percebi que depois da live, nos feedbacks, né, as pessoas que são leigas, que não são do mundo jurídico, eles que não são mediadores, amaram a live, mas falaram assim, amiga, mas me explica porque teve coisa que eu não entendi. Ah, E entendi. aí eu acho bacana a gente começar a conversar com as pessoas nessa questão mesmo do que já está ordenado, né? Que já Sim. está sendo utilizado e que tem pessoas que não conhecem.
E a Sim, falta de conhecimento faz com que as pessoas não busquem essa, essa metodologia para cuidar dos seus conflitos. Né? E aí exato. a gente precisa entender, né? Nesse momento, eu queria pensar com você, né? O que é conflito? Né? Vamos parar para pensar um pouquinho, o que é conflito? Né? Paz é necessariamente ausência de conflito? Né? O que a gente percebe é que hoje o que se entende por paz foram justamente, né, os países, as pessoas que têm paz são aqueles que conseguiram lidar bem com os conflitos. Né? Então, Exato. necessariamente não é ausência de conflito, Sim, certo? Não é sim, ausência de conflito, porque conflito faz parte da natureza humana, e conflito é algo que a gente vai ter que aprender a lidar. E a sim. paz, ela se estabelece nos relacionamentos a partir do momento que a gente começa a aprender a lidar com o conflito de maneira construtiva, né? Exato. Gerando oportunidade, né? Exato. Gerando possibilidades diferentes daquelas que nós estávamos acostumadas a lidar, porque o conflito nos relacionamentos humanos, nos relacionamentos entre as empresas, nos relacionamentos em geral, ele vai acontecer. Isso é Sim. fato. Não tem como a gente fugir disso. Qualquer E aí, coisa, né? Hoje em home office a gente está em conflito de quem vai lavar a louça, quem vai cuidar da sim, criança, quem vai acompanhar, sim, quem vai fazer compra, quem não vai sim, estar no dia a dia, né? Tudo conflito, sim, né? direto a gente tá envolvido com essas questões e temos conflitos nós conosco mesmo, né? Uhum. É aquela questão, né? Conflitos interpessoais e conflitos intrapessoais. E a Sim, mediação, ela aparece como uma alternativa adequada para todo qualquer conflito, sim, tirando da esfera jurídica. Porque o sim, que é mediação? Eu gosto muito da definição de mediação, da lei de mediação. Eu até peguei aqui para passar para vocês, porque eu gosto muito dessa definição. Olha, considera-se mediação a atividade técnica exercida por um terceiro terceiro. imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, aí a gente está falando da mediação judicial, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Então, assim, partindo para a mediação de uma maneira mais ampla, né, a gente sabe que, Keila, então mediação necessariamente eu preciso de um mediador. Sim, para ser mediação você precisa de um mediador. Só que você pode adotar as técnicas da mediação no seu dia a dia. E é Todas isso as que a gente ferramentas que percebe, cabe, né? isso, a gente percebe a transformação que Sim. isso traz para a nossa vida. Foi a transformação que aconteceu na minha vida. Na minha E também. assim, sim, e a gente se Sim, apaixona porque a gente percebe que é uma nova maneira de ser e estar no mundo, sim. né? Para a gente lidar com os nossos conflitos. E Exato. uma coisa que realmente a gente precisa entender, Regina, um abraço. É uma coisa que a gente precisa entender. É que nós precisamos, nesses tempos agora, é como se fosse assim, o futuro que não é futuro mais, que já é presente. Nós Sim. precisamos aprender a lidar com os nossos conflitos. E aí, quando a gente fica falando assim, mediação, 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 o pessoal fala, gente, mas que é isso que o Que pessoal é está isso? falando, né? Que é Sim. isso? É uma técnica em que a gente, dentre outras, outros mecanismos, né, outras técnicas, ela se apresenta como uma técnica eficaz que pode ser utilizada para a nossa vida, nos nossos relacionamentos interpessoais, né? Sim. A gente trazendo a mediação para a nossa vida, aprendendo a se comunicar, porque nada mais é do que você saber usar a comunicação a seu favor, né? Exato. É importante a gente destacar, agora que a gente já tem um público enorme, que a Keila é uma querida, a gente se conhece de um encontro que o desembargador César Cury fez em Itaipava, Sim, lá perto de Petrópolis, né, Keila? E a Keila ela é coordenadora do Sejusc de Nova Iguaçu, então só para o pessoal conhecer aquelas amizades que a mediação une, né, Keila? Isso faz já sim. quase 2 anos e a gente continua em contato, continua compartilhando coisas, e aí por isso que a gente está fazendo essa live, dado essa sensibilidade nossa
principalmente que a Keila me alertou, da gente alinhar esses conceitos. Então, essa mesmo é uma live de alinhar conceitos. Então, a gente começou de conflito e agora a gente está entrando na mediação para quem está entrando, porque entraram muitas pessoas agora. Então, por isso que eu estou só alinhando Sim, aí e te apresentando. Então, isso. continuando na mediação, cabe em qualquer lugar, né? Como você está falando. Cabe, cabe. E o que eu tenho visto é que as pessoas, elas estão. Como a gente tem a tradição de judicializar no nosso país, a gente tem essa tradição, as pessoas elas não buscam outros meios, né? E aí o que, que acontece? Elas acabam buscando a alternativa que elas mais conhecem, que é a judicialização. Só que hoje, até dentro do processo, a mediação já está lá, já tem um artigo, Existe. já tem artigos destacados para que ela seja usada, inclusive para ela ser incentivada por todos os operadores do direito, né, juízes, defensores, né, os promotores, ou seja, é uma política pública que veio a calhar nesse momento, que já vem sendo desenvolvida desde 2010. E aí eu deixo mesmo assim a resolução 125 para quem quiser saber de onde surgiu isso dentro do Poder Judiciário como política pública. O CNJ lá atrás, né, em 2010, ele lançou a resolução 125 já com as diretrizes para que o Poder Judiciário ele encampasse essa política pública e colocasse isso adiante. 10 anos se passaram. Sim. Nesse meio, né, que a gente já trabalha no Sejusc de Nova Iguaçu desde 2010, a gente completou 10 anos esse ano. Nesse meio tempo, em 2015, né, para, vamos dizer assim, alavancar ainda mais essa política pública, veio o novo CPC e a lei de mediação. Então, Exato. assim, para as pessoas que querem entender como que isso se dá dentro do judiciário, né, é necessário que tire um tempinho para dar uma olhada na lei de mediação e para dar uma olhada nos artigos referentes à mediação no novo CPC. Se você colocar lá no Google, lei de mediação vai aparecer. Se você colocar lá no novo CPC, artigos relacionados à mediação também vão aparecer os artigos, para vocês entenderem como isso se dá dentro do processo. Mas hoje eu queria que a gente assim, conversasse bastante sobre a questão pré-processual. Por Exato. que eu só vou usar dentro do processo? Se eu posso usar isso na minha Antes. vida primeiro e depois antes de ajuizar. Buscar a tratativa consensual antes. Aí as pessoas me perguntam, mas Keila, como que isso se dá? As pessoas não conseguem compreender como isso se dá. E aí eu acho que você, mais do que ninguém, né, você pode explicar como nesse momento, isso, antes da gente entrar nos princípios, né, como que isso se daria pré-processualmente, as diversas formas que a gente pode fazer, né, para usar a mediação, esse método técnico, que não é uma mera conversa, não é uma lavação de roupa suja, né? Não é você ficar se lamentando, não é você ficar botando para fora tudo aquilo que está dentro de você. Não, existe uma metodologia que a gente vai falar nos princípios, e quando a gente vai falando nos princípios, a gente vai, né, no passo a passo da mediação. Mas, assim, aí eu te pergunto, né, Aline, como que nesse momento a gente pode usar, né, a mediação, né, com os nossos problemas, vamos dizer assim, externos, e com os nossos problemas dentro de casa também, né? Sim. O que a gente tem visto, e aí positivamente, em linha com tudo que tem falado, com várias pessoas, com o próprio Café com Mediação, que eu faço parte lá da subcoordenação lá do direito empresarial, a gente está vendo que, saindo um pouco do ambiente jurídico, principalmente neste momento, é como você colocou, no mínimo as câmeras estão credenciadas aos tribunais desde 2016, né, 2015. Mediação existe há muitos anos na área de família. Vocês estão aptas, a Cláudia colocou, a desembargadora Dal disse que elas estão falando de mediação desde 2003, 2004. A gente tem o Adolfo Braga, que tem histórias de quase 20 anos de mediação, né, no Brasil. E vários outros que eu posso estar pecando aqui em esquecer em destacar, mas são só alguns exemplos. E aí a gente vê nesse momento que as empresas estão sim entendendo que a mediação pode ser uma saída. Tá? É um momento melhor. Só que também ouvi de várias empresas nesse meu movimento LinkedIn e lives, tal, que assim, nossa, mas onde estavam essas câmeras online, por exemplo?
né? Elas estão aí, prontas para atuar. E para que todo mundo saiba, a gente tem requisitos para atuar tanto físico quanto online. Os nossos mediadores, eles têm que ter os cursos, todos os requisitos elencados pelo CNJ. A gente, a cada 2 anos, tem que apresentar um monte de certificado. Tem várias pessoas que desistiram, Keila, aqui em São Paulo, de ter câmara, por tantos requisitos que tinham que ser atendidos e que, de repente, nesse momento, não estava valendo a pena por custo, por exemplo. Sim. Um ponto que eu posso destacar, que eu ouvi bastante, acessibilidade. Então, as câmaras que eventualmente tinham uma acessibilidade, mas que estava com algum alvará sem atender, mas um alvará que era simples, que era só uma questão de ter mais uma rampa. Tinha acessibilidade, mas precisava de mais um plus. Por exemplo, um banheiro com uma medida, teve uma coisa assim, bem triste, assim, um banheiro que a medida era 10 centímetros menor, não conseguiu alvará. E aí essa câmera deixou de funcionar. Eu não estou fazendo nenhuma apologia à irregularidade. Eu só estou destacando quão criterioso e quantos requisitos que nós temos que seguir para ser uma câmera credenciada ao tribunal. E aí é muito importante essa visão que a Keila colocou, porque nesse momento, essa é a diferença do home office, né, gente? Está passando crianças ali atrás. Perfeito, né? perfeito. Ainda bem que eles estão quietinhos. E aí, o que a gente tem identificado é que há sim uma oportunidade, como a Keila colocou, do pré-processual. Né? Porque hoje, no judicial, as pessoas têm lá na petição colocar que quer ou não fazer uma mediação, né, Keila? E aí alguns juízes mandam para as câmaras. E o que eu coloquei bastante nesse momento, eu não sei se você concorda, Keila, é que como a gente está falando de caso fortuito, e aí falando só um pouquinho da pandemia, todos os contratos vão ser discutidos por meio de negociação e mediação. Porque a gente está falando da teoria da imprevisão, né? Então, qualquer contrato, seja escolar, seja contrato de academia, tanto que a Senacom já definiu alguns parâmetros, está tentando ajudar algumas orientações para como a gente vai fazer isso, né? A gente recebeu algumas solicitações de ajuda para algumas escolas, mas posso te falar que é bem pequena perto de tudo que todas as câmaras do Brasil poderiam fornecer para os jurisdicionados, para as pessoas físicas mesmo, né? Então, Deixa eu acho só dar que... Claro. Deixa eu só dar um esclarecimento para quem está nos ouvindo e participando conosco, que é aqui do Rio de Janeiro. A Aline, da Target Diálogos, ela é de São Paulo. São Paulo, sim. Isso, a Aline é de São Paulo. E assim, lá eles têm vamos dizer assim, um modus operandi diferente do Rio de Janeiro, né? Lá eles têm muitas câmaras foram criadas. Mais de 70. Isso, e assim, a maneira deles trabalharem é um pouco diferente da maneira do Rio de Janeiro, né? Com questão do judiciário enviar para as câmaras, assim, eu não tenho ainda conhecimento de que o judiciário do Rio de Janeiro tenha enviado processos ainda para nenhuma câmara. A gente tem as câmaras credenciadas, são aquelas que estão atuando, credenciadas junto ao NUPEMEC, e essas câmaras, elas oferecem os cursos, oferecem os serviços, mas a gente ainda não está nesse patamar que São Paulo já está, né? E aí é bom explicar que a Aline veio do mundo corporativo, né? Depois é bom você contar um pouquinho da sua experiência. É uma experiência muito diferente, até para os mediadores que estão aqui conosco, que tem muitos, Caetano, um abraço, né? Eu já vi vários, Aninha, né? Meu tio Nélio, eu estou vendo assim, muitos mediadores conosco, pessoas realmente que estão aí nessa caminhada de especialização, de reciclagem. E é um momento que eu falei com os meus mediadores, né, gente, vamos aproveitar para a gente estudar, para a gente ser o melhor. Por quê? Porque as empresas vão começar a procurar mediadores. Né? Mediadores mesmo, mediadores, não só câmaras, mediadores mesmo individuais, né? Mediadores que estão aí no mercado e precisam se apresentar e mostrar que, olha só, eu ofereço esse serviço como mediador. Né? E aí eu acredito que assim, nós estamos num momento que a gente precisa usá-lo, né, da melhor maneira possível para poder fomentar o Instituto da Mediação, para poder realmente dizer para as pessoas que ele funciona, que ele é estruturado, que ele é sério, que tem qualidade. Ele é sério. Isso, que é uma coisa que você acabou de falar, olha quanta exigência para uma Câmara funcionar, né? Quantos requisitos, né, são necessários para que a Câmara particular funcione. Né? E existe a fiscalização mesmo, né? E as pessoas a gente tem que informar os casos, né? A gente tem que informar os casos que a gente faz. A gente tem 20% de justiça gratuita,
tá? Aqui em São Paulo não são muitas câmeras que recebem, eu faço parte de um grupo de câmeras privadas, e aí, só para também alinhar, que assim, a gente está um pouco mais à frente, pouco, eu digo, porque eu, por exemplo, estou desde 2016 credenciada, e a primeira vez que eu recebi processo foi semana passada, tá? Sim. E de uma única câmara, alguns processos de uma única vara, desculpa, foram judiciais, tá, Keila? Esse é o destaque Sim. que a gente está fazendo, foram judiciais. Mas eu tenho câmaras de colegas que recebem bastante, inclusive conseguem cobrar. Olha que maravilhoso, não só justiça gratuita, porque eu tenho colegas que falam que só recebe justiça gratuita. E aí, isso também pesa um pouco, mas a gente é obrigado a fazer 20% do volume. Então, eu ainda não estou fazendo os 20% que eu deveria. A gente é uma câmara pequena ainda, mas eu sempre tenho que informar quantos casos eu fiz. Mensalmente, a gente informa ao Sejusc, que a gente está no PMEC, e aí ele poderia me mandar 20% daquele número, tá? Então, o que eu imagino é que aí deve acontecer. Alguém escreveu que acho que o Rio já mandou algum pré-processual aí. Então, eu acho que está começando. Sim, A a Cláudia até falou, né? Alessandra A Cláudia colocou falou que Keila, vai agora na começar. pandemia, o Nupemec enviou semana passada. Então, assim, o Nupemec já está começando a enviar mediações pré-processuais para algumas câmaras, né? É. O Caetano fez uma pergunta que, O que já Davi já está me passou. passando, eu já vou olhar aqui. Pode deixar que eu veja aqui, Ah, eu já vou então tá. passar. Então você faz esse controle. Eu É porque eu recebo acho que aqui, é bacana a É que gente ir vai subindo, respondendo. senão fica ruim. Sim. Ele Sim, colocou assim: as empresas estão entendendo que a mediação é uma alternativa? Você crê que os cursos de administração também deveriam ministrar a cadeia de métodos alternativos de solução de conflito? Sair do ambiente jurídico, que conflito também não é um conceito jurídico? Eu concordo totalmente. Acho que nós duas sim, podemos responder essa. Eu acho que sim. todos os cursos, se me permite, até estava uma discussão hoje de manhã com meu sócio, porque eu acho que quando a gente está falando, e aí só falar de um dos atores também, que eu acho que as empresas é um ator, mas eu quero falar do ator advogado nesse momento, que era a discussão que eu estava hoje de manhã. Que eu acho que todos os advogados deveriam conhecer da mediação e de negociação. Tem advogados que estão advogados super à frente que já procuram câmaras para enviar os processos, e eu tenho experiência nesse Sim. sentido aqui, tá? Só que para mim, todos os advogados deveriam estar prontos para ter essa multi-opção, Keila. Quando chegar um cliente lá, ele conseguir te falar daquelas multiportas. Então, exatamente aquele desenho Sim, das multiportas, né? A gente ter lá todas aquelas portas, que é o saque da empresa, a ouvidoria. E o advogado, ele pode muito ser, é o nosso aliado, né, Keila? Porque ele pode falar sim. tanto para o Sejusc quanto para as câmaras privadas, é o nosso aliado, né? Deixa, Então, eu deixa eu acho, falar um pouquinho sobre isso. claro, Dessa questão do sistema multiportas, né? A gente tem experiência aqui em Nova Iguaçu. Assim, é bom que fique claro que cada uma de nós estamos falando das nossas experiências, experiências, né? sim, E assim, a gente está falando do nosso lugar, né? E sim, pode sim, ser que existam outras experiências e é bacana que as pessoas mostrem as suas outras experiências. Nós temos exatamente. uns casos aqui em Nova Iguaçu que são muito interessantes e esse sistema multiportas ele precisa ser entendido pelos advogados de maneira bem clara, porque já existem juízes que estão pedindo para que se junte ao processo a comprovação de que foi tentada a tratativa consensual, pelo menos a procura da tratativa consensual, né, para a resolução desse conflito antes do ajuizamento, inclusive para se Exato. juntar isso aos autos em 48 horas. Que o Perfeito. advogado não fez isso, não tentou, sob pena de extinção do processo. Ele Né? vai ter um Até retrabalho, até né? de não recebimento do processo. Então, olha só que interessante. O sistema multiportas, para quem não é do meio jurídico, é justamente o sistema em que várias portas alternativas e adequadas podem ser acessadas para você resolver o seu conflito. Que portas Exato. são essas? Né? A gente tem a conciliação, que é um instituto um pouco diferente da mediação. Né? A gente, depois, se der tempo, a gente pode falar um pouquinho da conciliação também, né? Com algumas características diferentes, mas vem mesmo da consensualidade. A gente tem a mediação, a gente tem a arbitragem, que já é um outro sistema. A gente tem a negociação direta, que é uma forma de você resolver os conflitos também, sem precisar, às vezes, até de um mediador,
você propõe uma negociação com a outra parte, né? Uma negociação, ou uma negociação indireta através de um terceiro imparcial. E essas multiportas, elas se apresentam justamente para dar opção de você escolher uma porta adequada ao seu conflito. A mediação é uma porta. Ok, existem casos em que a mediação ela não é, vamos dizer assim, adequada? Claro que existe. Claro que existe. Existe casos em que realmente você precisa judicializar. Mas Sim. você tentou antes, né? Dependendo da situação, né? Uhum. Você tentou resolver? Ah, Keila, não tem como resolver. Tentei, mas tentou como? Usando que tipo de meio, né? Que instrumento? E aí você começa a entender que você toma as rédeas, você tem autonomia sobre o teu problema, sobre a tua situação. E nos Sim. casos de família, a gente consegue perceber como a mediação ela é importante para que a gente traga aquela questão aquela imagem do iceberg, né? Sim. A gente começa a trabalhar um pouquinho dos princípios da mediação. Eu queria que todo mundo que estivesse com a gente pensasse num iceberg agora, e aí a gente consegue perceber que a ponta do iceberg, às vezes, é pequena, mas por baixo a gente tem uma grandeza, uma infinidade, vamos dizer assim, de questões, né, que precisam se apresentar e que não se apresentam, porque a Sim. pessoa fica tratando somente a ponta. E E isso é aí, muito interessante, Keila, porque eu acrescento nessas multiportas o saque da empresa, sim, ouvidoria, sim, consumidor.gov, câmaras sim, privadas, PROCON, o Sejusc pré-processual e só depois sim, o judiciário, né? É isso que a gente precisa ter esse mindset mudado, né? Esse modelo mental de pensar que tem que só judicializar, a gente chegando no que a pessoa quer mesmo, como você está falando, no fundo do iceberg, isso a gente vai focar nos interesses e não nas pessoas, né? sim. E para pensar, o judiciário ele já se apresentava assoberbado, todo mundo sabe Sim, disso, isso é fato, né? Imagina depois que a gente voltar à normalidade e as pessoas perceberem que precisam de resolver várias questões, e sim, imagina se todas elas resolvem acionar o judiciário para sim, resolver as suas questões por conta da pandemia. Se já sim. está soberbado, aí o caos vai se estabelecer no judiciário, E né? muitas coisas vão ser marcadas audiência de mediação para que as partes conversem, porque não tem culpados. Claro que vão ter muitas coisas que a gente vai precisar, sim, de uma ajuda do judiciário, de um julgamento, questões principalmente, Sim, eu imagino, voltadas à saúde, questões sérias, que não é que a gente está falando que o judiciário não deve ser acionado, ele sim. deve tentar antes outras portas, como a gente está colocando. Aqui, Keila, só para a gente não perder aqui o curso, quando a gente está falando de juízes que estão impedindo, foi uma pergunta, acho que da Silmara, existe uma questão que a gente não vai entrar aqui, que eu vou falar rapidamente, que é pretensão resistida, né? Então, foi identificado por vários estudos de Law Economics e vários estudos, inclusive o nosso ex-secretário Luciano Tim falava muito bem sobre isso também. Desde 2015, no Itaú, eu trabalhei lá um tempo. A gente já tinha verificado, o Mercado Livre também, algumas empresas do mercado, que os jurisdicionados, os autores entravam com a ação sem antes procurar a empresa. Sim, E aí, num trabalho muito grande, em conjunto com o judiciário, foi identificado que as pessoas, em particular, em alguns casos bem excepcionais, buscavam o dano moral, quando na verdade ele sequer tinha procurado a empresa. Então, quando a Keila está falando que tem que ter essa prova, é a prova da ouvidoria, e aí esse oi. horário é um desafio, viu? Esse horário é um desafio. Ele Mas tá, assim, a gente tem paciência, a gente está aqui tranquilo. Eu acho que está todo sim. mundo muito tranquilo, né? Sim. E aí ele tem um convênio que já está funcionando em Brasília, a doutora Luciana confirmou aqui com a gente, que quem entra com ação no PJE e já identifica que não passou por nenhum lugar e nem pelo consumidor.gov, que essa ação é devolvida também, como a Keila colocou.
Então, isso não quer dizer que a gente está tirando o direito de ação constitucionalmente garantido. Não, não, O que não, quer não. dizer isso é que a gente tem outra forma, né, Keila? Porque a gente precisa tentar, antes de acionar o judiciário, tentar as formas que a gente pode tentar. E deixar o judiciário como se fosse uma alternativa mesmo para aquilo que realmente é necessário que esteja ali. E aí a Sim, gente vem, a gente precisa identificar essa questão da falta de conhecimento que as pessoas têm e dizer, olha, é um mecanismo que está aí à disposição, que tem lei, que você não está fazendo nada, né, assim, aleatoriamente. Você tá sim, se prevalecendo daquilo que já está no ordenamento jurídico e que, inclusive, está sendo incentivado pelo próprio judiciário, né? E eu queria, assim, agradecer aqui o pessoal também que não é mediador e que nem é da área sim, jurídica e que está com a gente, né? Minha mãe, sim. meu pai, olha que lindo, saudades Que linda! imensas, não os vejo, né, fisicamente há muito tempo. E assim, eu mandei um recadinho para eles e eles estão aqui, né, vários amigos. E Aline, eu acho bacana a gente conversar um pouquinho sobre alguns princípios, né, que estão Sim. elencados lá na lei, que Eu estão só vou falar elencados. duas coisinhas que falaram aqui, Tá, só para a gente não perder. É, o Salvador colocou uma notícia super boa, que é que nos cursos de administração aqui em São Paulo já tem essa matéria de mediação. Eu também sei em bacana. curso de Psicologia, psicologia também, né? Mas bacana. caberia em todos, né, Keila? Eu acho que se todos pudessem É, ter, seria principalmente, ótimo. principalmente que a lei fosse cumprida com relação, principalmente aos cursos de direito, né? Que já está no ordenamento Exatamente. jurídico que é necessário que esteja lá e às vezes a gente percebe que é tratado como uma matéria mesmo secundária. Muitas faculdades de direito, inclusive, as aulas são aquelas aulas, não é nem online, né? São aquelas aulas que ficam lá para as pessoas acessarem e não é presencial. E assim, a gente precisa ir mudando. Eu acho que as coisas estão caminhando. Eu sou muito otimista. Quem me Eu conhece, quem também. trabalha comigo, sabe? Eu sou muito otimista. Eu acho que a gente está caminhando. A gente tem pessoas que estão nessa caminhada há mais de 10 anos, Mais tem pessoas tempo. que estão entrando agora e estão conseguindo identificar que isso um método bacana e está trazendo para a vida, e da vida vai trazer para o profissional. E a gente precisa ir difundindo, a gente precisa ir realmente fazendo o que a gente está fazendo, Aline. E Sim, nesse momento sim. aqui, eu quero te parabenizar pela tua iniciativa, sabe? Porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço de estar aqui, né, na internet, Sim, sem a gente saber quem está nos assistindo, quem não está, que tipo de, sim. vamos dizer assim, de julgamento está sendo feito, mas enfim, eu também estou aceitando esse desafio, porque eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, as pessoas que trabalham comigo, os meus mediadores estão aqui com a gente, o trabalho que a gente desenvolve, a gente depende de pessoas que queiram pagar o preço, né, para estar nessa situação. Né? E a gente Sim, vai caminhar. Com certeza, sim, a gente já sim. está caminhando e a gente, depois desse momento, a gente vai sair disso muito diferente. E eu tenho percebido que as pessoas elas estão se interessando. E Sim, isso para mim sim, já eu tenho recebido mensagens assim, me conta mais sobre isso, me fala um pouco mais de como isso se dá, como que sim. é o trabalho do Sejusc, né? A gente pega a resolução 125 do CNJ de 2010, dá uma lida na resolução. Lá em Vê. 2010, né, tudo começa. Pega, Tudo vai uma começa lá. resolução pequena, tudo começa lá. E aí Sim, talvez as pessoas comecem a entender a seriedade dessa política pública, né? Que hoje sim, foi encampada pelo judiciário e que faz parte das nossas vidas agora. Não tem como. sim. Os meus melhores amigos são mediadores, a minha rede de relacionamento, a maioria é mediador. Mediador. E Que isso, bom. e a gente vai se transformando com isso. Sim. O que a gente tem feito na Target é uma coisa que eu acredito muito, é mostrar para as pessoas que a gente não é só abraçar a árvore, né? Então, da minha história, quando eu Sim, falaram que eu ia cuidar de um projeto de mediação em 2013, eu falei, mas mediação é coisa de família, não é coisa de empresa, né? E aí, quando você vai conhecendo e participando, eu tive a honra de participar do primeiro curso de mediação fora do tribunal, que o tribunal aqui de São Paulo, no PMEC, ministrou de empresa privada, né?
Então, a gente teve, inclusive, os nossos mediadores, os professores ganharam menção honrosa no prêmio do CNJ por ter ministrado um curso em empresa privada e formamos 35 mediadores, quase, salvo engano. Acho que foram 30. Sim. E aí a gente foi ousado de participar, de ter convênios com os tribunais, e aí por isso a minha proximidade com o Rio, desde 2013. Em agosto de 2013, a gente estava naqueles convênios de pauta concentrada, de tentar conciliação de segundo grau, quando nem tinha a lei de mediação, né? E aí pela Febraban eu também participei de alguns grupos de subcomissão de meios extrajudiciais de solução de conflito, que era muito no começo voltado à pauta, né, a tentar melhorar, dar qualidade, com a doutora Luciana que exigia aqueles cursos para os prepostos, e aí participei toda a parte do ENAJUDE, da Estratégia Nacional de Não Judicialização. Então todo mundo que eu trouxe aqui foram pessoas que fizeram parte dessa minha história. Então não é porque eu não conheço, é que eu sofri muito com essas pessoas que me cobravam uma atuação diferente e que a gente conseguiu, como sociedade civil, alguns prêmios também. E aí mostrar que é possível, sim, fazer mediação de consumo. Porque eu tenho vários colegas em discussões, porque hoje, se vocês percebem no Target Talks, eu trago o judiciário, a sociedade civil, e isso desde há 2 anos a gente está, desde 2018. Sim. Eu trago as minhas câmaras parceiras, né? Porque eu acho que todos os... Aí no Rio, por exemplo, eu tenho algumas câmaras parceiras. Eu vi a Aninha aí, que é minha mediadora aí do Rio, a Elaine, tem um monte de gente que eu conheço aí, que trabalha comigo. E que eu tenho esse meu apoio aí no Rio, né? Então a gente tem a Naura, tem um monte de gente que eu conheço aí, a Márcia, então tem várias pessoas que... O Rio era muito próximo para mim, eu ia bastante, então por isso que eu conheço todo mundo e sempre vou e volto para falar sobre isso. Que dá trabalho, amiga, você sabe que dá, porque tem que preparar, a gente tem que estudar, eu tenho que conversar antes. Então, assim, são no mínimo 3 horas de dedicação, mas eu acho que dar acesso a essas discussões é o que faz a diferença e isso me deixa muito feliz. Então, eu acho que quanto mais a gente falar... também. Márcia Rosa está aqui com a gente. Márcia Rosa é uma pioneira, né, junto com Adolfo. Né? E assim, a gente precisa estudar sempre. A gente precisa estudar comunicação não violenta. Né? É uma coisa que está muito em voga, porque mediação... É bom que a gente já entrar nos princípios. A mediação ela trabalha com a oralidade, né? Com a fala. Você trazer, né, e contar na hora da mediação. Você vai ter um tempo para isso. Se você estiver fazendo uma mediação privada, uma mediação judicial, um tempo para contar vamos dizer assim, a sua percepção do conflito, porque na verdade a gente trabalha as várias percepções, né? As pessoas vão ter que apresentar as suas percepções e o mediador vai estar ali justamente para manejar essa comunicação, né? Para manejar o que está sendo trazido. E, Keila, como que isso se dá? Como que o mediador consegue? Através da técnica que ele estudou, porque para ele ser mediador, ele precisa fazer um curso, né? As exigências também são grandes. Enorme. Ele precisa fazer um curso, né? Agora é reciclagem, né? Reciclagem agora é supervisão. Sim, a reciclagem contínua, a supervisão, ele tem que ser preparado para estar ali. E aí ele vai trabalhar como? Ele vai trabalhar a escuta e com perguntas, com a técnica, né? Perguntas abertas, perguntas fechadas, perguntas circulares. A gente pode fazer uma live, né, aprofundando um pouco mais isso, essa questão da comunicação, e as coisas vamos dizer assim, e vai se descortinando o que está por baixo do iceberg, né? E se descortinando aquilo que está por baixo do iceberg, da ponta do iceberg, a gente vai trabalhando as necessidades, a gente vai trabalhando, né, a questão daquilo que é de interesse das partes, e a gente acha o interesse comum, 1, 2, ou os vários interesses comuns que, quando quem é mediador e está acostumado, sabe que numa mediação a gente procura elaborar a nossa pauta, né? E aí nessa pauta a gente começa pelos interesses comuns. E o acordo, ele vem dos interesses comuns. Vou dar só um exemplo. É construído, né? E é construído porque a gente fala que o mediador é um facilitador de diálogo, né? A gente só está lá fazendo as perguntas certas. E aí, o que eu acho que é o brilhantismo do mediador e que as pessoas pouco destacam, porque parece que quando você fala, todas as perguntas que estão aí, fica tranquila que eu estou recebendo aqui, eu não tô... Eu não estou, na verdade, nem estou prestando atenção. Então, estou tranquilo. Todo mundo que está aí vai ser ouvido também, vai ter seu lugar de fala. Sim, você está controlando o tempo também, né? Estou controlando. Você está controlando o tempo, então está tranquilo.
O que a gente tem que observar é que o mediador, na verdade, eu acho que a mediação tem muito a ver com um jogo de xadrez. Porque você está lá com Sim. todas as peças no tabuleiro expostas, algumas feridas abertas, se a gente está falando de família, tá? E eu admiro muito os mediadores familiares, para quem eu faço meu total Sim. homenagem, porque eu não sou uma mediadora para isso, porque eu acho que tem um lado muito emocional envolvido e eu sou mais prática. E isso não tem certo ou errado, a gente vai se identificando na nossa jornada com o que a gente pode ou não, né? Isso é Sim. importante, o autoconhecimento e o mediador não se desesperar. Porque o mediador ele pode mediar todas as situações, mas ele também tem o direito de optar onde eles querem atuar. E isso eu trabalho muito com os mediadores mais fixos comigo, e é muito legal que ontem mesmo a gente teve uma reunião de trabalho e foi muito legal porque cada um quer uma coisa, mas todos fazem tudo. Sim. Mas eles vão Mesmo já se porque alocando no que cada um quer. E isso mesmo porque, Aline, um outro princípio, né? Para a gente guardar imparcialidade, né? A Exatamente. gente precisa saber onde nós conseguimos atuar de maneira imparcial, né? Por Sim, quê? Porque a gente sabe, né? Existe uma discussão entre imparcialidade, neutralidade, que a gente não consegue ser neutro, porque a gente acaba, de alguma forma, se implicando, né? Na situação, mas uma coisa é que a gente precisa e a gente tem que ser, é imparcial. E às vezes, é. por exemplo, o mediador não consegue trabalhar muito questões de família porque ele se implica nas questões Sim, familiares, de sim. mediação Quer familiar. tomar o Então, lado de é bom alguém, né? A gente sempre quer, às isso. E vezes, e aí, não tem ai, problema, né? É humano, né? não, uma coisa que eu sempre falo, sabe o que a gente tem que fazer como mediador? E eu falo com os meus mediadores, a gente precisa se autoconhecer. Conhecer, exatamente. A gente precisa saber onde nós estaremos na nossa melhor forma como mediador, Sim, né? sim, Se é nas questões empresariais, se dedica a isso. sim, Se você ama trabalhar como mediador de família, se dedica a isso. E sim. aí a gente vai conseguir assim, essa gama de mediadores especializados para Sim, atuarem assim, brilhantemente, cada um, vamos dizer assim, dentro da sua atuação específica e dentro daquilo que não se implica de forma a exato. conseguir fazer a imparcialidade. Sim, Né? A porque gente eu gosto precisa muito. trabalhar isso. Tem um texto da Dulce Nascimento que me chamou muita atenção, que publicou naquele blog da Samantha aí do Rio de Janeiro, que ela fala do lugar do vazio, que é o lugar que você tem que estar numa mediação onde nada te afeta. E aí eu Sim, uso muito isso até nos meus cursos que eu ministro para mediador ou para a sociedade em geral. Eu falo, esse lugar do vazio, você só consegue estar nele se você tiver muito autoconhecimento, né? sim, E aí você fala, como que nada te afeta? Não é que nada me afeta. Eu tenho autoconhecimento, eu sou autêntica e eu me cuido. Então, se as pessoas vão falar sim, mal, se as pessoas vão falar que é perda de tempo, que não é, tem vários julgamentos. O que você ganha com essas lives? Eu ganho uma gratidão que não tem limite das pessoas que me procuram, que acessam essas informações e que fazem melhor para sua própria vida. É esse o meu ganho, porque eu já tive vários sim, questionamentos sobre isso. Ah, mediação é fazer live? Não, não é. Aqui é dar para a sociedade, fazer um trabalho social que você está fazendo, que eu estou fazendo. Eu vi que a Cláudia entrou aí agora, que a Cláudia está fazendo, que os mediadores que estão assistindo estão se cuidando. Participar de lives é sim. autocuidado, eu participo de várias, tá? Eu Eu também. ouço várias, eu ouço, se não der no horário, eu baixo essa live e depois eu assisto. E é isso interessante, é você estar presente. A gente só consegue estar nesse lugar do vazio quando você consegue estar inteira ali, né? E acessar o que você pode. Então, aí um dos grandes princípios que eu adoro, Keila, não sei se essa é a sua visão também, é a paráfrase. Eu acho que a gente mata, o checkmate é quando a gente faz a paráfrase, coloca a situação para os mediandos, e aí ele ouve o que ele acabou de falar, né? E aí a É gente uma já usa ferramenta comunicação não maravilhosa. violenta nisso, falando do primeira pessoa, colocando, olha, do que eu entendi da sua fala, é isso, isso, isso. Nesse lugar é a hora do checkmate, porque você vai trazer todo mundo para se ouvir, né? E eu acho que esse é o grande segredo. Se você pudesse Travou. destacar uma, é escutativa e também essa parte da paráfrase, né? Sim, a paráfrase tá dentro das ferramentas que a gente, uma das ferramentas que a gente mais usa. Eu gosto muito também eu tô com uma colinha aqui para a gente não deixar de falar de todos eles, né? Da questão mesmo da boa fé, tá? Sim, E do respeito da autonomia da vontade das partes. É bom que perfeito. fique claro que o mediador
ele não pode se meter, né, para ser bem claro, no Sim. acordo que está sendo feito. O mediador está ali como facilitador. E como facilitador, o que ele vai fazer? Ele vai facilitar a comunicação através das perguntas que a gente já falou, através do tempo de cada um, através das sessões individuais que podem ser propostas, né, pelo próprio mediador, se ele identificar que há necessidade, né, de uma sessão individual, conversar em separado com as partes, guardando a confidencialidade. Outro princípio muito importante é a confidencialidade. E uma questão que não está elencada nos princípios da lei, mas que está lá no parágrafo 2º, é a questão da voluntariedade. Sim. Por que funciona, gente? Funciona porque ninguém é obrigado a ficar em mediação se não quiser. A mediação é um procedimento voluntário. Mesmo se o juiz determinar, né, Keila? Acho que aqui a gente pode falar. O juiz vai determinar. Isso, vamos deixar claro isso. O juiz, ele envia o processo em primeiro despacho para a mediação, porque é assim que está na lei, né? Perfeito. Você não pode se negar aí. O que você pode é avisar com antecedência no prazo da lei de que você não quer participar. E tem um prazo. Exato. Se eu não me engano, são 10 dias antes da mediação, né? E aí, o que acontece? A pessoa tem que avisar, eu não quero, mas tem que cumprir esse prazo. Deixou passar o prazo, não cumpriu. Você tem que ir. Inclusive, está lá na lei que se você não for e não justificar porque você não foi, você pode incorrer em multa. Tá tudo na lei, gente. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Vou deixar claro que eu não sou do direito. Eu trabalho no judiciário há mais de 20 anos e às vezes o meu vocabulário é um vocabulário mais coloquial, porque eu preciso acessar as pessoas hipossuficientes que vão até o Sejusc. Então, às vezes, a gente usa mesmo esse vocabulário, vamos dizer assim, mais tranquilo, para acessar as pessoas que não têm, vamos dizer assim, esse conhecimento. E aí, você pode dizer, depois que você conhece, e por isso que eu acho que, assim, dizer para as partes os princípios, como a gente trabalha, o que vai acontecer numa mediação, para ele se sentir à vontade e decidir se ele deseja ou não, é primordial, né? A gente precisa entender que eles precisam ter consciência do procedimento para poder aderir, porque é voluntário. E aí, a partir do momento que ele conhece, ele escolhe se ele deseja ou não aquilo. O mediador faz isso na declaração de abertura, né? Entrando um pouquinho na técnica. Existe um momento em que o mediador, que se chama declaração de abertura, ou termo de abertura, é esse momento em que o mediador ele vai explicar como que vai ser o procedimento. Que ele não é juiz, que ele está ali para facilitar a comunicação, que cada um vai ter o seu momento de fala, que nós vamos precisar respeitar os momentos de fala, que cada um vai ter a sua hora de falar. E para você não interromper, seria bom que você anotasse aí alguma coisa, para na hora de você estar no seu lugar de fala, você trazer essa questão. E o mediador vai manejando essa comunicação. Só que assim, as partes elas não têm conhecimento de como funciona. Aí ela já chega com não. Não quero isso. Não é isso que eu quero. Eu quero. E aí, quando você, com todo carinho, né, você começa a desenvolver essa, vamos dizer assim, essa explicação que a gente trabalha lá no nosso Sejusc, com essas reuniões de pré-mediação, antes da mediação, o nome já diz, pré-mediação. As partes, isso, elas já vão para a mediação com consciência daquilo que eles vão encontrar. Eles já sabem o que, vamos dizer assim, minimamente eles já sabem o que eles vão encontrar, o que é a mediação. Sim. E aí os advogados nesse momento têm um papel assim excelente, né, maravilhoso, que é esclarecer a parte como se dá. E ele precisa conhecer como se dá, para ele poder esclarecer, né, e tirar proveito também daquela situação, para ele também entender o conflito. Ele precisa também entender o conflito, porque na verdade ele só tem uma versão dos fatos. E é bom que fique claro que a mediação ela não pode ser usada em momento algum que for tratado ali, a questão da confidencialidade diz isso, né? Não pode ser usada como prova, o mediador não pode ser usado como testemunha, o que foi falado ali vai ficar ali, o que vai para o juiz
são os acordos ou não acordo feito, porque Keila, às vezes acontece, as partes vão e não se chega ao acordo, acontece. Acontece. E tá tudo bem, porque a gente não persegue acordo, né? Vamos dizer assim, um dos motes da mediação é lógico que o acordo seria maravilhoso, mas não é o nosso objetivo primeiro. Nosso objetivo primeiro é fazer com que as partes se comuniquem e que essa comunicação ela perdure no tempo. Exatamente. Que essa comunicação é o empoderamento que está lá no anexo